Bom dia, com alegria. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida, em o teu lar, sobre a tua família. Em todo o tempo esteja buscando a presença do Senhor. Ore a Deus, se conecte com Deus. Jesus é a ponte que nos liga ao Pai. Jesus nos diz: vinde a mim, eu vos faço ligação entre mim e o Pai. Nós precisamos em todo o tempo buscar a presença do Senhor. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor o teu sentimento de gratidão. Reconheça o Senhor como o Senhor da tua vida. E nessa quarta-feira linda e abençoada, do dia 5 de julho de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Marcos, capítulo 5, verso 21 a seguir, onde a Bíblia vai nos dizer do pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vendo, impôs as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E assim Jesus foi com ele. Glórias ao Senhor, por tamanha demonstração de fé em Jesus. Percebe que Jairo era chefe da sinagoga, religioso, autoridade. Mas sendo uma autoridade, reconheceu o poderio, reconheceu a autoridade de Jesus. Superior a ele, talvez nenhum fosse, mas ele reconheceu que havia um superior. A fé é reconhecermos que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, o Salvador, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que pode todas as coisas. E assim, Jairo se rendeu aos pés do Senhor, revelou fé a Jesus ao dizer: a minha filha já está à beira da morte. Vem, coloque as suas mãos poderosas para que ela seja salva. Ou seja, Jairo mostrou que reconhecia o Senhor como Senhor e Salvador. Ele pediu salvação para sua filha. E assim, à medida que ela fosse salva, ela viveria eternamente. Foi o que ele reconheceu no Mestre. Isso é fé. E essa fé moveu Jesus ao encontro da sua filha. O interessante é que quando Jesus foi ao encontro da filha de Jairo, ele, rodeado por uma multidão, ele deparou com uma mulher que estava enferma por 12 anos, perdendo sangue, uma mulher que já não tinha vida, de tanta perda, por tanta fraqueza. E naquele momento Jesus parou para atender aquela mulher. E é exatamente aqui que eu quero chamar a sua atenção, para a fé de Jairo.
Existem circunstâncias nas nossas vidas, momentos nas nossas vidas, ao qual nós almejamos que o Senhor faça um milagre. Problemas, situações, adversidades às quais nós enfrentamos. E assim nós temos clamado, nós temos buscado a Deus. E temos um sentimento de que Deus parou em nos atender. Parece que Deus parou de nos ouvir. Parece que nós sentimos que Deus parou de agir sobre as nossas causas. Exatamente um sentimento que poderia vir ao coração de Jairo, vir à mente de Jairo. Jairo poderia facilmente pensar: o Senhor parou para atender essa situação. Não tem colocado prioridade a minha. O Senhor não vai me atender, não vai fazer. E assim facilmente Jairo poderia deixar de buscar a Deus. Poderia desistir de ficar ali parado e ir ele mesmo até a sua filha tentar fazer com as suas próprias forças, sabedoria, do seu próprio jeito, procurar um outro recurso. É o que eu quero dizer a você. Por mais que esteja demorando a acontecer, por mais que pareça que Deus não está trabalhando na sua causa, não perca a esperança. Não saia da presença do Senhor. Continue na presença do Senhor. Jairo, mesmo com Jesus parado a atender uma outra causa, visto, notório, porque às vezes isso está limitado na nossa imaginação. Deus está agindo. Sim, Deus está agindo, está nos observando, estamos sendo provados, porque o professor, quando aplica a prova, ele fica em silêncio. E Jairo via que Jesus estava parado atendendo uma outra causa. Mas Jairo continuou em Jesus. Jairo perseverou em Jesus, mesmo que Jesus tivesse parado para atender aquela mulher. Ele não perdeu a esperança. Ele não deixou de buscar. Nós não podemos deixar de buscar. Nós não podemos parar de orar enquanto o Senhor não entregar a nossa causa. Nós temos que aprender a insistir com Deus, como aquela viúva de Lucas 18, onde o juiz que julgaria a sua causa era iníquo, não temia a homem nenhum, não temia a Deus. Ninguém fazia com que ele quebrantasse aquele coração, cedesse a alguém, mas por meio da insistência da viúva, ele julgou aquela causa e deu como ganha àquela viúva. Nós precisamos perseverar no Senhor. E olha, estava ainda Jesus a falar com aquela mulher, com aquela multidão. Verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? E no decorrer dos nossos pedidos, do nosso clamor, da nossa busca por Deus, aparece tantos incrédulos a nos dizer: não tem mais solução para o seu caso. O Senhor não está nem te vendo. Você não merece nada. Você não vai alcançar, mas o Senhor promete para que todos aqueles que esperam nele, Ele vai dar vitória. E assim Jairo esperava em Jesus. Jairo esperava em Jesus. E Jesus, sem ouvir aquelas palavras, disse a Jairo: não temas, crê somente. Eu quero te dizer agora, por meio do pão diário, a você que está vivendo uma dificuldade tremenda, não
temas. Por mais que apareçam muitas pessoas a te dizer que não existe solução para a sua causa, não temas. Crê somente. Eu não sei qual é a sua causa que você tem insistido por anos. Aquela mulher ficou perdendo sangue por 12 anos e teve solução para a causa dela. Existe um paralítico que ficou 18 anos paralisado e teve solução para a causa dele. Existem inúmeras situações na Bíblia de muitos anos e teve solução para a causa deles. Assim como a filha de Jairo, que veio a morrer, teve solução para a causa deles. Não temas, crê somente. O Senhor, sem acudir a tais palavras, disse a Jairo: não temas, crê somente. Contudo, o Senhor não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. No verso 37, Jesus só deixa Pedro e os irmãos Tiago e João o acompanharem. Tirou a multidão. O que Jesus tirava dali? Os curiosos. No verso 40, quando Jesus diz que a criança não estava morta, mas dormia, muitos riram dele. E assim o Senhor tirou aqueles que riram dele, deixou só o pai, a mãe da criança e os discípulos que vieram com ele, somente. No segundo verso, o Senhor tirou os incrédulos. Os que riram eram os incrédulos. E a primeira multidão, os curiosos, estavam ali somente para curiar. O que eu quero te dizer com isso? A curiosidade, a incredulidade impedem com que o milagre aconteça. Às vezes você tem ido em alguma igreja por curiosidade apenas, não, vai por fé. Às vezes resquícios de incredulidade no seu interior, ou você está dando ouvidos a incrédulos, te fazem não alcançar, ou melhor, te impedem a alcançar o milagre com Deus. Jesus deixou ali somente o pai e a mãe, porque desde o início Jairo mostrou fé a Jesus. Trouxe consigo somente 3 discípulos. Portanto, tenha fé. Arranca de você os curiosos. Arranca de perto de você os incrédulos. Arranca aqueles que querem somente curiar o seu problema, a sua situação, mas que não alavancam a sua fé. Tem tantas pessoas que querem curiar a nossa vida, que querem somente saber do que estamos passando, quando na verdade não nos ajudam em alavancar a nossa fé, em nos aproximar de Deus. Arranca de perto de você os incrédulos, aqueles que só trazem palavras negativas, aqueles que só te fazem esmorecer, que só te fazem desistir. Arranca de perto de você, dos seus relacionamentos, os curiosos que querem somente saber o que acontece na sua vida. Para de falar para as pessoas os seus problemas. Fale para Deus. Fale para aquele que tem a solução para os seus casos.
por mais que existam pessoas que pareçam ser suas amigas, quando na verdade são desconhecedoras da verdade, da palavra de Deus, e sequer sabem qual é a vontade de Deus. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder e a tua graça, a tua misericórdia. Orali, baracanta, bias. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, Deus, se conosco, seja com essa vida que me ouve, manifesta o teu poder, a tua graça, Senhor. Tu és Deus que faz, exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Deus, em o nome de Jesus, se conosco, orali, baracantaralabias. Deus, olha para as nossas vidas, olha para as nossas situações. Ah, Deus, é só o Senhor que pode. O Senhor pode todas as coisas. E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nada, nem coisa alguma. Amém. Amém. Que nós tenhamos um dia abençoado, cheio do mover de Deus.